Oi! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente. Pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que às vezes eu posto receitinhas de algumas coisas, né? E hoje eu vou postar um vídeo sobre uma receita de gumpke. Vocês já ouviram falar em gumpke? Aposto que não, né? Porque eu até dei uma pesquisada no Google pra ver como é que escrevia esse nome e eu não encontrei nada. O que seria o gumpke? O gumpke é uma receitinha que veio da minha bisavó. Então a mãe da minha avó que fazia o gumpke, passou essa receita para minha avó, que passou essa receita para minha mãe, que passou essa receita para mim. Então o gumpke, ele é uma trouxinha de couve-flor com arroz e carne moída, mas tem um jeito muito especial de preparar, porque se não fizer do jeito certo, ela não dá certo. Então vamos lá e acompanha essa receita de hoje. Então, para começar, nós temos 20 folhas de couve. Pode fazer mais, pode fazer menos. Eu faço mais ou menos isso porque nós somos só em 2 aqui em casa, então fica mais fácil, tá? Então aqui, ó, aqui eu tirei que uma parte estragadinha, eu tirei, né? Como é que a gente vai fazer? Então coloca a folha assim, ao contrário, virada, né? E nós temos que tirar esse talo aqui, ó, de todas as folhas. Eu gosto de usar faca de serrinha pra isso, tá? Nós vamos cortar assim, ó. Ó, tirei a parte mais grossa do talo. Ó, vocês veem que ele ficou cortadinho pra ficar mais fininho. Aqui assim ele ainda tá meio grosso. Então nós temos que fazer isso em todas as folhas. Ó, tirei mais uma parte. Ó, olha, ele ficou mais fininho. E aí, nós vamos colocar isso numa panela. Eu tenho essa panela grande aqui, ó. Colocar todas as folhas na panela. Deixa o talo reservado aqui no canto. Ó, aqui ficou um pedaço de folha ainda. Todas as folhas estão lavadas, né? Então aqui, ó, a gente pode... Tem essa parte aqui da folha, né? A gente pode tirar ela. Eu acho a faca de serrinha mais fácil pra fazer isso, tá? E aí, mesma coisa, ó. Vamos tirar o talo, ó. Vamos fazer isso em todas as folhas. E vamos colocando na panela. Depois de ter feito isso em todas as folhas de couve, a gente coloca um pouco de água na panela, ó, até cobrir, né? E leva ao fogo, só pra ela dar uma murchadinha. Então a água começa a ferver, tu deixa uns 5, 10 minutinhos, vê que ela começa a murchar, tira e traz pra cá de volta. E eu já vou mostrar pra vocês o ponto ideal. Então vamos tampar essa panela e vamos levar ao fogo. Então enquanto a nossa couve cozinha lá, eu vou preparar a carne moída em outra panela. O que a gente vai precisar? Uma cebola, alho, pimentão e salsinha e pimenta. Então assim, na verdade, cada um prepara o tempero da carne moída do jeito que quiser, né? Eu gosto de fazer assim, deixo ela mais sequinha e vocês já vão entender o porquê. Então, vamos descascar a cebola. Vou fazer tudo com a faca de serrinha. Cebola, pode ser cebola roxa, pode ser a outra cebola, cebola normal, como vocês preferirem, tá? Aqui, pessoal, olhem só o pimentão. Eu, quando encontro pimentão bonito no mercado, eu compro vários e eu congelo, ó. Eu lavo ele, tiro aquela parte da sementinha, corto em pedaços e congelo, ó. Vocês podem ver que ele tá congelado. Eu vou utilizar uma parte só. Então o que eu faço agora? Eu só passo na água. Passa ele na água que ele amolece, ele fica muito bom. Então olha só, foi só passar na água que ele já descongelou. Então agora aqui só vou fazer um corte e eu tô colocando tudo aqui no mixer. Eu vou passar tudo junto ali, ó. Então, só faço um corte. A salsinha, pra quem não viu o meu vídeo anterior, volta no canal e vê que eu explico como é que eu congelo a salsinha. Porque eu moro em apartamento, né?
Então a gente não tem isso disponível sempre. É uma coisa que estraga se fica muito tempo na geladeira. Então dá uma espiada que eu mostro como é que eu faço pra congelar a salsinha. A salsinha eu não coloco agora, tá? Eu não trituro ali junto, eu coloco só depois. Também eu gosto de usar a pimenta preta, né? Vou deixar aqui pra colocar depois. E um pedacinho de manteiga. Vamos dar uma lavada nessa tábua. E vamos colocar a manteiga na panela. Essa manteiga aqui eu compro de uma agroindústria local, licenciada, né, pra produzir. E ela é uma delícia. Então, eu corto um pedaço generoso de manteiga. Coloco na panela. Fecho ela. E vamos lá no nosso mixer. Então, feito isso, esse mixer aqui é muito bom. E vou levar o fogo para ela dar uma desidratada, né? Uma amolecida nessa cebola, nesses temperos aqui. Então, enquanto a nossa couve tá lá na água e os temperos da nossa carne moída estão na panela, antes de colocar a carne moída, a gente vai picar uma outra parte bem importante, que é o bacon. Então, o bacon também é bem importante nessa receita. Eu vou picar ele bem pequenininho, ó, vou fazer cubinhos dele, tá? De todo ele. E vou colocar a fritar. O bacon, ele tem um papel que dá um sabor bem interessante na receita. E depois eu vou explicar pra vocês em que parte que a gente vai utilizar o bacon. Porque não é dentro da trouxinha. Eu já vou mostrar pra vocês. Então, ó, a gente pica ele em cubinhos pequenininhos. Poderia estar utilizando uma faca maior, mas eu adoro essa faquinha. Então, ó, eu piquei bem o bacon, né? Dá pra colocar mais, menos. Mas como a gente vai fazer só 20 trouxinhas, então acredito que isso seja suficiente de bacon, tá? Então agora eu vou colocar fritar o bacon também. Então assim, pessoal, aqui já ferveu e já começou a ficar mais mole, né? Mais desidratada. Olha como é que ela fica, tá? Então já tá na hora de nós tirar essa água aqui da panela. Então a gente vai escorrer essa água aqui e vai deixar essas folhas esfriarem um pouquinho. Então vamos lá, vamos tirando essas folhas. Já tá quente. Tirando e colocando elas bem abertinhas assim, ó. Aqui dentro, tá? Vamos ajudar assim. Cuidado pra não se queimar, tá? Então, enquanto o nosso bacon tá fritando lá e tá esfriando a nossa couve, vamos colocar a carne moída aqui dentro da panela, porque a cebola já deu uma murchadinha, né? Os temperos já deram uma murchadinha. O quanto eu coloco aqui? Mais ou menos 500 gramas de carne moída. Dá pra fazer essa receita e ainda pode ser que sobre um pouquinho, tá? Mas é mais ou menos isso, porque eu faço a olho, né? Então é mais ou menos isso. Então eu coloquei a carne moída aqui. Vou dar uma misturada com o temperinho que tá aqui dentro, né? Vou pegar um pouco da salsinha, vou colocar aqui dentro. A pimenta. Vamos ser generosos, porque eu gosto de pimenta. Um pouco de sal. E aqui eu tenho galinhos de tomilho, que eu colho lá na cabanha Pegasus, que nós temos plantado pezinho de tomilho. Então eu vou pegar 2 galhozinhos secos, ó, eu enrolo ele num guardanapo e deixo ele na geladeira. Aí ele fica mais sequinho, né? E aí eu só coloco aqui, ó, um pouquinho de tomilho, que fica uma delícia. Aí dá uma mexidinha e coloca isso aqui pra fritar.
Quando tiver quase no ponto, a gente vai colocar arroz. Então, mais ou menos uma xícara de arroz para essa quantidade aqui, 500 gramas de carne moída para fazer essa receita, tá bom? O arroz, eu não gosto muito de fazer com o parbolizado para essa receita aqui. Eu prefiro utilizar aquele arroz mais juntinho, né? Os unidos venceremos, quando muita gente fala. Então eu coloco esse tipo de arroz aqui dentro, que ele fica mais grudadinho e fica melhor para nós fazer as trouxinhas depois. Então, após tudo pronto aqui, vamos para a confecção das nossas trouxinhas. Para isso, a gente vai procurar uma folha grande. Tinha uma folha grande aqui antes que ela tava... Eu tinha tirado um pedacinho porque ela tava estragada, né? Então, olha, aqui tem uma. Vamos colocar aqui na panela, olha. Então a gente pega a panela e cobre, que fique um pouquinho nas bordas da panela, a folha de couve, tá? Eu vou pegar as folhas mais velhas que tinha, que eu colhi, pra fazer isso. Então essa aqui que eu coloquei e essa outra aqui. Mas tu pode colocar qualquer folha, o importante é que ela fique um pouquinho assim nas bordas da panela, né? E que ela cubra todo o fundo. Então, tá aqui, tá? Vamos reservar. E vamos começar a fazer as trouxinhas. A gente pega uma folha, tá? Coloca um pouco da carne moída pronta com o arroz. Aquelas 500 gramas de carne moída que a gente colocou na panela e quando tava quase pronto eu coloquei o arroz. E agora eu vou colocar na trouxinha. Então, ó, vê que tá quente, tá saindo fumacinha. Então, agora a gente vai fechar. Ó. Ela fica assim, ó. Coisa mais lindinha, tá? A gente vai colocar elas aqui na panela, uma do ladinho da outra, com essa parte abertinha aqui pra cima, tá? Então a parte lisinha fica pra baixo. A gente vai colocar uma do lado da outra aqui na panela. Vamos pra próxima. Como é que a gente fecha? Vou fazer mais uma vez aqui. Colocar a quantidade de arroz e carne moída aqui dentro é mais ou menos dependendo do tamanho da nossa folha, né? Então, ela fica assim, fechadinha. Primeiro, a gente vai fechar a parte de cima, depois esse lado aqui, e aí depois os lados. Os dois lados. Fecha um e fecha o outro. Ficou assim, né? Então, vamos lá para a panela. Mais uma vez. Pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Ó. Quando o fundo da nossa panela fica cheio, aí já não importa mais se a gente coloca assim ou assim, tá? Dá pra colocar ela de assim já na panela. Que aí essa parte aqui, ela fica firme com os que estão embaixo. Então já vou colocar aqui desse jeito, tá? Então agora que a gente já preencheu o fundo da panela, o que a gente vai fazer? Vai colocar uns bacons perdidos assim. Coloca um pouco da gordura do bacon sem medo, tá? Aí a gente vai jogar um pouco de bacon assim. Vou deixar uns aqui ainda pra enfeitar as próximas. A gordura do bacon vai ali agora, tá? Então, já foi a primeira parte aqui, o fundo da panela, com um pouco de bacon por cima. Vamos continuar. Então, pessoal, as quantidades que eu tinha aqui deu bem certinho. Porque, ó,
Ficaram todas as trouxinhas aqui. E agora eu vou pegar essas outras folhas maiores, mais velhas, e vou cobrir por cima. Então, tem que deixar ela bem coberta. Então, embaixo a gente colocou 2 folhas, aqui a gente vai colocar 3, tá? As maiores, mais velhas. Ó, eu cobri bem a nossa trouxinha. O que a gente vai fazer agora pra cozinhar? Isso aqui ainda tem que ir pro fogo, tá? Mas é só pra ela dar uma amornada mais no vapor, tá? Lembra que a gente deixou aquelas folhas aqui na borda, pro lado de dentro? Então agora a gente vai com a mão aqui embaixo e vai pegar essas folhas e vai erguer toda a camada, ó. Toda a camada de trouxinhas, tá? E vai colocar uma água aqui no cantinho, ó. Pra entrar embaixo das folhas, tá? É suficiente, ó. Vamos ver como é que tá aqui desse lado. Aqui ainda não tem água, então um pouquinho aqui. Só pra cobrir o fundo, tá? Aí a gente bota a tampa e leva ao fogo. Então liga o fogo, vê que começa a ferver um pouquinho, desliga e deixa tampado e depois tá pronto pra comer. Fica uma delícia! Então, se você gostou, lembra de deixar aquele like, clicar no sininho e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada e espero que tenham gostado!